A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã, seja bem-vindo a mais um podcast. Estamos muito felizes em estar aqui mais uma vez na presença do Senhor, né, para discutir e comentar aqui mais uma lição da nossa revista. Para você que não me conhece, meu nome é Daniel Maia, eu sou professor de adolescentes no Templo Central da Assembleia de Deus aqui no Alecrim, né? Então seja muito bem-vinda. Aqui também do meu lado está a professora Thaís, aqui eu saúdo com a paz do Senhor. Peço para que ela se apresente, para quem não conhece. Paz do Senhor, Thaís. Pai do Senhor, professor Daniel, Pai do Senhor, professores que estão nos assistindo. Como o professor Daniel falou, meu nome é Thaís. Também sou professora ali na classe de adolescentes no Templo Central do Rio Grande do Norte. E hoje nós vamos falar um tema bem Bem importante empolgante, né? para nós cristãos, que é importante os alunos também aprenderem sobre o caráter cristão, né? É verdade. Inclusive, principalmente quem já está há mais tempo na fé, quem nunca teve uma aula sobre o caráter cristão, né? E chegou esse momento tão importante de nós comentarmos essa lição de número 5, que tem justamente como título o caráter cristão, né? A leitura bíblica que se encontra ali na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, do versículo 1 ao 8, e tem como mensagem Provérbios, capítulo 21, versículo 3, que diz assim: faça o que é direito e justo, pois isso agrada a Deus, pois isso agrada mais a Deus do que oferecer sacrifício, né? É melhor obedecer do que sacrificar, né? Aquela frase que por todos já é conhecida, né? E antes de nós começarmos, queridos, a comentar, antes de entrarmos no tópico 1, a gente sempre gosta de lembrar, né, que antes de começar a aula, pergunte como é que está o seu aluno, né? Pergunte como é que foi a semana dele, né? É muito importante que o aluno veja que o professor tá interessado não apenas em dar informações para ele, mas está preocupado com a vida dele também, né, professora Thaís? Interessante que o professor tenha essa interação com o seu aluno, tá certo? A gente sempre gosta de lembrar isso antes de começar os nossos comentários. E o nosso tópico de número 1 fala sobre o caráter propriamente dito. Tem como título O que é caráter, né? E o comentarista da lição, ele fala aqui que o caráter é um conjunto de características relacionadas com índole e a moral, né? Muito ligado ao agir e ao reagir do ser humano, né? Ou como informalmente se fala, é aquilo que a pessoa faz quando ninguém está vendo, né? Esse é o caráter do cristão. Mas eu confesso aos irmãos que, quando eu estava lendo a revista, me veio muitas dúvidas sobre esse tema, que inclusive eu fiz questão de tirar com a professora Thais, né, que é psicóloga. E eu queria saber, professora Thais, qual é a diferença entre caráter, personalidade, temperamento? É tudo a mesma coisa? Ou, enfim, qual a diferença entre eles? Então, professores, é muito importante realmente tirar essa dúvida, porque muitas pessoas têm essa dúvida a respeito. Eu mesmo já tive essa dúvida, porque caráter, personalidade, qual a diferença? É a mesma coisa, né? E também, professor, só para um adendo, é, é interessante que vocês perguntem aos seus alunos também o que que eles acham que é caráter, né? Qual a concepção que eles têm sobre caráter, né? Saber qual a opinião de cada um deles. E assim, né, adentrar no assunto. Mas a diferença entre caráter e personalidade. Como a própria lição fala, está relacionado, né? São traços morais que vão determinar a forma como você vai agir ou reagir, né? Então, está muito ali implicado nas nossas decisões, né? Aquilo que a gente fala, aquilo que a gente decide fazer, né? Aí é tudo relacionado com a nossa moral, com a nossa índole, né? E a personalidade são características psicológicas, né, que vão definir a forma como você pensa, a forma como você se sente, e também nas suas escolhas, nas suas atitudes, né, do que você gosta, do que você não gosta, né? E, na verdade, a personalidade é um conjunto de características no qual o caráter faz parte dela, né? Então, o caráter está dentro da personalidade, né? Temos aqui, podemos considerar que se aqui fosse um mapazinho, o nome aqui, personalidade, aí teria caráter, temperamento e entre outras São características. componentes, né? São Componentes da componentes da personalidade. personalidade. E aí, professor, você pode
se aprofundar mais sobre as características da personalidade para explicar para os seus alunos, né? Até para eles entenderem também um pouco mais sobre o conceito de personalidade. E é para eles visualizarem e saberem também a diferença e entender que caráter faz parte da personalidade dele, assim como outras características de todo ser humano. Muito bom. E uma informação, queridos, muito importante que a lição nos dá é que o caráter ele é formado, né? Temperamento, eu já estava discutindo aqui com a professora Thais antes da gente começar o nosso podcast, temperamento, ele é herdado, né, geneticamente, né? Por isso que você vê filhos muito parecidos com os pais no aspecto do temperamento. Mas o caráter, ele é trabalhado, ele é formado, né? E ele é formado justamente com as vivências, com as experiências, com os valores que são aprendidos, né? Daí a importância da escola dominical, né? Escola dominical é onde o nosso adolescente que está em formação está aprendendo efetivamente os valores do reino, coisas que certamente ele não aprende na escola, né? E é importante Felizmente. também, porque eu acredito que tenham muitos pais também que assistam, professores que são pais, né? E a importância também do culto doméstico. Em casa, você ter esse momento de ensinar, porque vocês, pais, passam a maior parte do tempo com seus filhos, né? O professor, a gente só vê os alunos uma vez por semana, né? Na escola dominical ali para ensinar, mas que a gente veja nos cultos ao longo da semana, o momento de ensino ali é na escola dominical, né? Uma vez por semana. Então, a responsabilidade é muito maior sobre os pais, sobre a educação dos seus filhos, nesse forjar do caráter do seu filho, Deus vai requerer de você, pais, né? Então, é muito importante ter esse cuidado de ter os cultos domésticos, de ensinar eles a palavra de Deus em casa, de educá-los realmente. Fez alguma coisa errada? Ei, vem aqui, né? E ensinar, né? Isso é muito importante também que os professores saibam. Exatamente. Inclusive a revista ela nos traz aqui uma informação, né, na aba auxílio didático, que alguns estudiosos dizem que a personalidade de uma criança está definida já aos 7 anos, né? Então, como é importante trabalhar isso o mais cedo possível, né? A professora Thais falou algo muito interessante sobre o culto doméstico. O culto doméstico, eu lembro quando eu era criança, eu fazia com meu pai, minha mãe e minha irmã, e eu parei de fazer o culto doméstico aos 8 anos de idade. Mas antes disso, eu lembro de tudo do culto doméstico, da musiquinha, que nunca mais eu cantei, mas era assim, oh, nunca esquecerei. Os irmãos, por favor, não desliguem, tá certo? O vídeo é só um trechinho. Oh, nunca esquecerei. Oh, nunca esquecerei. Eu nunca esquecerei o que ele fez por mim. E aí tem uma série que eu não vou estragar aqui o vídeo, mas ele já dá continuidade. E nós líamos um versículo, né? Era comentado pelo meu pai, a gente fazia oração e terminava, né? E eu lembro como se fosse hoje, de todos esses momentos que nós tivemos, né? Marca totalmente, né? E muito novo, né? Então, olha como é importante isso que a professora Thais está falando, né? E o professor Daniel trouxe aqui a experiência dele, me fez voltar à minha infância também. Queria compartilhar também que eu lembro que a gente fazia o doméstico, aí meu pai ficava com o violão, mãe cantava e a gente também, aí cada um escolhia um da harpa, né? Aí depois contava a historinha lá bíblica, aí depois a gente fazia o desenho daquela história que a gente tinha aprendido naquele dia, né? E pintava. Aí eu lembro que mãe colocava no corredor de casa os desenhos. Aí os meus desenhos e os desenhos do meu irmão, né? Então tudo isso fica, né, na nossa memória. Eu lembro da Bíblia, aquela Bíblia ilustrativa, né? Bíblia da Garotada, né? Tinha também. Pois é, e até hoje eu queria achar aquela Bíblia que eu tinha, mas não encontro mais. Mas como isso marca, né, realmente as crianças e como fica ali registrado, todas as historinhas, todos os ensinamentos ficam, né? Aí a gente se torna adultos saudáveis, tomando boas decisões, mas naquele momento a gente não sabia que isso estava sendo forjado, né? Então é algo que vai sendo construído, é como cada dia é um tijolinho que você vai colocando, né? Quando você for ver, você já é um adulto, né? Formado, forjado, né? Que aprendeu de acordo com a palavra de Deus.
E quando não é, né? Quando a pessoa não tem, né, essa referência familiar, não cresceu na igreja, né, nas EBDs, no departamento infantil, né? Então, a gente vê aí já, e eu acho que já adentrando aí no segundo tópico, né? A gente vê a natureza caída do homem, né? E nós mesmos também precisamos tomar cuidado, né? Nós vamos ver isso mais na frente. Mas Deus formou o ser humano, a Daniel estava falando, né, que existem características que nós herdamos de nossos pais, né? No princípio, nós herdamos o caráter de Deus, né? Deus nos transferiu, nos comunicou muitas características dele para nós, né? Como o amor, paz, mansidão, bondade, benignidade, né? Infelizmente, com a queda do homem, esse caráter foi corrompido, né? E aí a gente precisa resgatar esse caráter cristão e a gente só consegue isso, né, voltando à palavra de Deus, né, e todos os dias ali relembrando o que é ter caráter cristão, né, e estar o tempo todo vigiando, se monitorando, se alinhando, né, se aprumando na palavra E de Deus. aprumando. É, literalmente, todos os dias, né? Tomando esse cuidado para nos deixar ser forjados, né? Pelo Espírito Santo, né? Dando liberdade para que ele trabalhe em nossas vidas, né? Então, com isso, queridos, a gente, aproveitando o que a professora Thaís estava falando, a gente já entra no tópico do número 2, né? Para falar sobre o que é o caráter cristão, né? No tópico número 1 fala o que é caráter. No tópico número 2 a gente fala sobre o que é caráter cristão. E algo interessante é que nós falamos que o caráter, ele é trabalhado quando a pessoa nasce, né? Ele não vem pronto já, ele vem trabalhado. Da mesma forma é o caráter cristão. O caráter cristão, ele começa num novo nascimento. Quando a gente nasce novamente do Espírito, né? O segundo nascimento, a gente tem um caráter cristão que também precisa ser trabalhado, né? E a professora Thaís já deu aí ótimas referências sobre quais são as características do caráter cristão, que inclusive você pode perguntar isso ao seu aluno, né? Antes de começar, pergunte quais são as características de um caráter cristão. E à medida que eles forem falando, vá anotando no quadro, né? E o comentarista da lição, ele nos dá aqui algumas referências, né? Lá no livro de Colossenses, no livro de Efésios, que fala sobre humildade, honestidade, pureza, mansidão, verdade. O apóstolo Pedro também, em sua carta, ele também faz menção à bondade, à fé, ao conhecimento, ao domínio próprio, perseverança, devoção a Deus, amizade cristã, amor, né? Nós temos em Gálatas 5 uma referência ao fruto do Espírito, que a professora Thais estava comentando, amor, longanimidade, fé, paz, né? É uma verdadeira contracultura cristã, né? É impressionante como todas essas características andam na contramão daquilo que vemos no mundo, né? E é muito importante comentar e registrar aqui, queridos, que essas características elas, elas são fruto do novo nascimento, né? Por que a gente fala isso? Porque tem muitas pessoas que não nasceram de novo que têm muitas características dessas, né? Que são alegres, que são amorosas, que têm paz, é uma paz em pessoa, aquela coisa, é uma pessoa mansa, né? Mas o caráter cristão, esse fruto que a gente está comentando aqui, ele advém do novo nascimento, né? E tudo que não vem do novo nascimento, como está escrito, é trapo de imundície, certo? Então essas coisas têm valor quando é gerado pelo Espírito Santo, né? E obviamente essas coisas não vêm de forma pronta. Aceitei a Jesus num dia, pronto. No outro dia, eu sou a pessoa mais amorosa do mundo, eu sou a pessoa que exala paz e alegria para o mundo inteiro. É trabalhado, Começa o né? processo de santificação, né? Começa o processo de santificação, né? Começa o processo de santificação, que é o processo de formação do caráter cristão. E é progressivo. Progressivo. Dia após dia, cada dia você vai subindo um degrauzinho, né? Mas cuidado, pode ter momentos que você pode acabar uns 2, 3 degraus e você precise, né, avançar novamente. Mas a santificação progressiva é justamente isso, é diariamente, né? Você
estar atento. E não é fácil. Não é fácil. Chega uma hora ali que você não tá tão atento ali, opa, dá uma escorregadinha, mas aí você se levanta, se ergue e volta a se santificar. Peça perdão, né? Reveja, né, o que foi que fez você errar para você não errar novamente. Né? Então, o caráter cristão ele é forjado nesse processo de santificação, como o professor falou. Não é algo que você nasce com, né? Isso é algo que vai sendo trabalhado ao longo da vida, né? De acordo com suas vivências, com o ambiente familiar também, tudo que você aprendeu durante a sua educação, né, ao longo da vida. E isso que vai moldando o seu caráter, o que é certo, o que é errado, o que é legal, o que não é legal fazer, né? Mas não é somente para o que o mundo considera que é certo ou errado, né? Porque são valor de certo e errado para o mundo está sendo relativizado, né, professor? Isso é importante também frisar para os alunos que hoje em dia está se invertendo tudo, né? O que é errado é considerado certo, o que é certo é considerado errado, né? Hoje, mais do que nunca, a gente vê essa batalha aí constante, né? Principalmente nós cristãos, que não abrimos mão da palavra de Deus, né? A verdade absoluta da palavra de Deus. E o nosso caráter tem que estar de acordo com a palavra de Deus, e não de acordo com o que o mundo considera certo ou errado, que o mundo considera ser honesto, né, professor? Exatamente. E é muito interessante isso que a professora está falando, porque é o que a gente vê no mundo, é o certo sendo chamado de errado, o errado chamado de certo. As próprias noções de certo e errado estão sendo relativizadas. A verdade virou algo privado, né? É a minha verdade, é a sua verdade, é a verdade dele. Quando, na verdade, a Bíblia não nos ensina dessa forma, né? O seu aluno, com certeza, ele é bombardeado isso, porque essas verdades diabólicas, né? Aliás, essas mentiras diabólicas, né? Porque verdade diabólica, essas mentiras diabólicas, elas estão permeadas no sistema de ensino também, né? Então, eu estava conversando com um colega meu que trabalha comigo e a filha dele tem 4 anos de idade. E ele falou que na escolinha dela, ele sempre gosta de olhar as lições, as tarefinhas de casa. Passaram para ela um desenho de um homem e de uma mulher e pediu, e a lição pedia para que ela pintasse com quem ela se identificava mais. Com quem você se identifica mais, você faz uma pintura, né? E o que é isso, se não né, uma estimulação, o que está por trás aí, né? A ideologia de gênero, né? Homossexualismo, liberdade sexual infantil, né? E as coisas começam exatamente de maneira sutil, sem que a gente perceba, né? E o professor, ele tem que estar atento a isso, né? A gente não sabe como é que é a estrutura familiar do lado, nossos alunos, né? Muitas vezes pode vir um aluno que seja o único crente da família, né? Então, por isso que a gente tem que pedir ao Espírito Santo que nos use, que nos dê as palavras certas para que a gente possa, né, usados pelo Espírito Santo, atingir o coração desses adolescentes, né, com verdades que eles não esquecerão mais, né? Então, por isso que a gente tem que pedir, temos que estudar nossas lições, temos que procurar conhecimento, mas a gente tem que, acima de tudo, pedir a orientação do Espírito Santo, que a gente está lá como braço de Deus na vida daquelas pessoas, na vida daqueles jovens. Então, a gente tem que ter muito cuidado ao falar, né, e ensinar o que é de verdade esse caráter cristão que a gente está comentando aqui. Inclusive também, eu esqueci de mencionar isso no tópico 1, mas a gente pode trazer isso para o tópico 2, que o comentarista ele fala muito sobre as influências, né, das redes sociais na questão das aparências, né, de as pessoas estarem ali querendo, ele até comenta aqui sobre edição de fotos, né, querendo transparecer alguém que não é, e o que a gente é interessante comentar isso com o nosso aluno, né? Que Deus se importa com a aparência. O que não pode acontecer é nós focarmos apenas nas aparências. E a gente vê bastante as pessoas, às vezes, na maioria das vezes, não querem nem saber se tem o bom caráter ou não, só querem aparecer ali, transparecer uma beleza, né? Uma superficialidade, né?
as redes sociais, elas acabam estimulando isso, né? A superficialidade de você mostrar o que você tem, se você é bonito ou não, como você vive, né? O que você come, né? E às vezes as pessoas, principalmente os adolescentes, veem isso, né? E acham que aquilo é real, até dos influenciadores que acabam postando ali uma vida perfeita, né? Até o corpos perfeitos, mas cheio de edições, né? Imperfeições, e isso vai acabar influenciando os adolescentes ali, achando, poxa, por que aquela pessoa tem a vida tão perfeita, e olha a minha, cheia de imperfeições, né? E às vezes até estimulando ao aluno também, talvez até criar uma história que não existe e publicar como se aquilo fosse verdade, para mostrar também para os coleguinhas da escola, se comparando. Então, isso tem um efeito muito negativo, né? Se o adolescente não for ensinado a como utilizar as redes sociais, isso vai ter um impacto negativo na vida deles, né? E é importante ensinar também isso a eles, que prezar pelo que eles são de verdade, a eles se valorizarem de verdade, quem eles são enquanto pessoas, né? As suas próprias características, né? Isso é importante ser enfatizado e valorizado, né? Que eles tenham esse olhar voltado, peraí, o que é que eu vou valorizar? Uma aparência, né? Uma coisa que é mentira, uma falsidade, ou eu vou valorizar aquilo que realmente é real, que é verdade, que é quem eu realmente sou, né? Eles precisam focar nisso, eles querem focar na aparência ou em quem eles estão se tornando, né? De olhar para os seus próprios, para suas próprias características e ver, poxa, eu preciso moldar isso, né? E valorizar as qualidades e aqueles pontos mais fraquinhos ali, tentar reforçar, né? Tentar melhorar, na verdade, né? Então, é isso que o adolescente, principalmente nessa fase de construção de identidade, né? Que eles estão no momento aí de quem sou eu, né? O que que eu vou escolher para a minha vida, o que que eu quero ser, né? E eles acabam pegando referências, né? E é importante que eles tenham como referência o seu professor de escola dominical, né? O seu pastor, os seus pais, né? Ter boas referências, né? Na sua vida para fazer parte, né? Da sua personalidade. E eles também terem esse olhar de cuidado consigo mesmo, de se lapidar também, de ajudar, né? Que o Espírito Santo venha ali a lapidar ele para que venha se tornar um cristão firme, consistente, né, professor Daniel? Exatamente. A professora Thaís tocou no ponto-chave, porque o comentarista da lição, no Auxílio Teológico 2, ele até menciona isso. Ele diz assim: a santificação é um processo que desenvolve, aí preste atenção agora, mediante o poder de Deus e o esforço do crente. Né? Quer dizer, os dois trabalhando. Né? Não adianta o Senhor estar ali dando as oportunidades, estar agindo através do Espírito Santo, se a pessoa fica resistindo ao agir de Deus. Né? Se fica se colocando em situações complicadas, né? De tentações, que a gente já vai abordar no tópico de número 3. Então, o crente tem que ter essa sabedoria. Ele tem que agir conscientemente, intencionalmente. Né? Eu preciso melhorar, né? E cumprir aquilo que está escrito em Provérbios, que o justo é igual à luz da aurora, vai brilhando a cada vez mais até ser dia perfeito. Né? O Espírito Santo, ele trabalha em conjunto conosco. Né? Ele quer a nossa colaboração. Né? Por isso que a gente tem que ter essa expertise. E para encerrarmos esse tópico número 2, eu gostaria só de fazer menção aqui a 2 versículos de Provérbios que falam sobre o caráter, né? No aspecto da sinceridade, que é Provérbios capítulo 28, versículo 6, que diz: melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que o de caminhos perversos, ainda que seja rico. Né? Então, ele mostrando, esse versículo mostra que é muito melhor até do que riqueza, o caráter, né? A sinceridade, né? A autenticidade. E Provérbios capítulo 10, versículo 9, diz assim: quem anda em sinceridade anda seguro. Né? Eu gosto muito desse versículo porque ele é, como tudo na Bíblia, né? Muito verdade. Anda seguro quem anda em sinceridade. Não tem que ficar inventando mentiras para ficar sustentando. Faz todo sentido, né? Faz todo sentido, né? Eu lembro de uma vez que eu estava lendo um autor que nem cristão é. Inclusive, depois eu descobri, eu era mais jovem, depois eu descobri que ele falava muita besteira. Mas ele falou uma verdade. Ele falou assim:
o mentiroso tem que ser uma pessoa muito inteligente, porque para poder sustentar mentiras, ele tem que criar outras, e tem que criar outras, e tem que criar outras. E ele tem que ter memória para lembrar das mentiras que ele criou, para poder sustentar, enfim. Ou seja, é uma pessoa que vive em total instabilidade, né? E o escritor de Provérbios, ele está falando aqui, quem anda em sinceridade está seguro. Está seguro. Ele não tem o que temer, né? Ele está firme, ele está forte, ele está, não, aquilo que eu sou no meu trabalho, eu sou dentro de casa, eu sou na igreja, eu sou sozinho com minha esposa, sou sozinho com meus filhos, né? Eu sou sozinho dentro de casa. Ele anda seguro, né? E por isso que a gente tem que É mostrar verdade. isso, né? Quem nunca, né? Quando criança que inventou uma mentirinha ali, aí depois o pai chega lá e pergunta, aí você mente ali. Depois lá na frente pergunta de novo, você diz outra coisa. Exatamente. Desse jeito, né? É, Justamente você não tem como ter memória não de um tem. acontecimento que não aconteceu. Exatamente. Você vai esquecer. É muito mais fácil você esquecer algo que você inventa, que é apenas algo falado, do que algo que você realmente vivenciou, que tem muito mais estímulos, né? O visual, o ouvido, tudo que desperta mais estímulos fica mais registrado na nossa memória. Então, quando você inventa algo, é algo ali, puf, no instante, e você fala, pronto. Depois, fica só na memória de curto prazo. Depois, é deletado. Tá? Exatamente. Daquela mentira, mas realmente não tem como sustentar uma mentira. Inclusive nos processos judiciais, né, isso é muito comum. Geralmente o juiz faz uma pergunta no início e repete ela no final para ver se a pessoa sustenta, né? Sendo que durante as arguições passaram-se tantas outras perguntas que no final ele já não estava nem lembrando mais o que ele falou no início. Então é muito comum a ver essa contradição, né? Isso. Eu estava Mas até assistindo o documentário que teve uma frasezinha lá que o detetive falou, que ele disse, você não tem como provar uma mentira. Pegar ali na hora de evidências, né? Principalmente documentários criminais que eu amo assistir, né? Eu achei interessante. Realmente, você não tem como provar uma mentira. ela não aconteceu, né? Não tem embasamento, né? Uhum. Então, isso é muito importante que os alunos prefiram realmente ter essa consciência de viver a verdade. Né? A palavra de Deus, que é a verdade, é uma verdade absoluta. E por ser verdade absoluta, não existe relativismo na verdade. Não tem a minha verdade, sua verdade, a verdade de fulano. Verdade é verdade. E depende do que você, Daniel, eu, ou você, professor que está assistindo, acredite, verdade é verdade. E ela é imutável. Acredite que, por exemplo, eu acho que eu até já comentei no podcast sobre isso, sobre em relação ao ateísmo. Não é porque a pessoa não acredita em Deus, o fato dela não acreditar em Deus não vai fazer que Deus deixe de existir. Né? É só a crença dela, mas a verdade é uma só, Deus existe. E isso não vai mudar. Exatamente. É um termo que não está meio fora de moda, a verdade absoluta, né? Mas é um Uhum. termo que a gente precisa valorizar, porque a Bíblia é a verdade absoluta, né? E tudo que ela contém é verdade absoluta. Então, que a gente deve mostrar isso pro nosso aluno também, né? E, queridos, por fim, né? A gente encerrando aqui o nosso tópico número 2, nós temos o tópico de número 3, que tem como título Cuidado com as tentações, né? Precisamos ficar alertas, né? Tentação que não é pecado em si, mas é um convite para o pecado, né? Muito interessante a gente também falar isso para o aluno, até para ele não se sentir culpado quando ele se sentir culpado, ou sentir tentado, né? Tá sentindo tentado e já pensar, meu Deus, já estou pecando. Não, tentação é um convite ao pecado, né? E a gente tem escolha de ceder ou não, né? E é algo que está intimamente relacionado ao nosso caráter, porque como a gente estava já comentando aqui, o caráter tem muito a ver com a nossa ação e reação, né? E isso é o que nós iremos fazer frente a uma tentação que aparece em nossas vidas, né? E a forma que Deus nos dá, né, para que a gente possa vencer essa batalha é orando e vigiando, né?
São as duas perninhas que a gente deve caminhar o tempo todo, orar e vigiar, orar e vigiar, orar e vigiar, né? E é importante que o aluno compreenda que mesmo no processo ali de santificação, como eu já tinha comentado, né, atrás, mas aqui dá para a gente aprofundar melhor, mesmo que o crente esteja ali naquele processo de santificação, né, esteja ali com o seu caráter cristão sendo formado, porque é importante entender também que o caráter, enquanto estivermos aqui, não vai estar 100% cristão, né, não vai estar 100% perfeito, né, mas nós estamos caminhando para ter o caráter 100%, né. Mas mesmo nesse processo, pode acontecer coisas que façam que você tome decisões que vá contra esse caráter cristão, né? Nossa luta é justamente ter, né, construir esse caráter, né? Mas ao longo desse caminho vão vir tentações, né, que podem ser cedidas, né? E isso vem a interferir aí também no seu caráter, né? Mas aí é importante sempre lembrar, né? É um caráter porque deixa eu me fazer entender melhor, porque a natureza pecaminosa ainda está em nós. Então, esse caráter ainda está corrompido. Ele tem a tendência a se inclinar, né? Ele tende a inclinar as coisas pecaminosas, as coisas que não agradam a Deus, ao mau caráter. Né? Então, nós precisamos o tempo todo estar puxando para perto de Deus, e isso é uma luta diária. Né? Então, só falou, as tentações vêm, né? Tanto que a tentação é mais perigosa do que o próprio diabo, né? Não é à toa que, que Deus fala, né? Que nós devemos fugir das tentações. Diabo, resistir. Mas não tente resistir uma tentação, né? Porque o seu pior inimigo é você, não é o diabo. Né? O nosso inimigo, assim, master, mora aqui dentro. Né? E a gente tem que estar lutando com ele diariamente. Porque a gente pode confundir, né, com nossos próprios desejos ali, né? A gente tende a querer satisfazer nossos desejos, né? E às vezes são desejos que não são ruins. São desejos lícitos, né? Isso. Mas que se utilizar da forma incorreta, aí você acaba pecando. Por exemplo, desejo sexual. Não é errado. Deus colocou isso. Desejo de comer alguma coisa gostosa. Não é errado. Agora, você comer sem estar com fome, né? Só comer ali sei lá, ali, Comer só para quebrar o ansiedade, bucho, né? ou só, ou só porque, não, mas é gostoso, eu vou comer só porque é gostoso, e não para o papel principal da comida, que é saciar a nossa fome, nos alimentar e nos nutrir, né? Você suprir o desejo sexual fora de um casamento, com a sua esposa, o seu esposo, né, dentro dos padrões cristãos, também é pecado, né? Então, assim, existem os nossos desejos, vontade, por exemplo, de ser rico, né, de ter muito dinheiro para compartilhar com outras pessoas, mas você querer alcançar isso um método ilícito, por uma forma que não agrada a Deus, né, também é pecado. Então, assim, os desejos que nós temos, muitas vezes, não são errados, mas tem a forma certa de serem satisfeitos, serem supridos, né? E os alunos precisam entender isso, né? Porque às vezes pode vir, então, talvez um certo tipo de desejo, e só por vir o desejo, que, né, como se fosse ali a tentação, já fica, eu não deveria estar sentindo isso, mas é importante entender que não, é normal você sentir isso, tá tudo bem, principalmente adolescente que está com os hormônios assim, né, tudo doido, é normal se sentir assim, mas aí, o que que você vai fazer com isso? Que decisão você vai tomar a partir daí? Uma decisão pecaminosa ou uma decisão a partir dos princípios bíblicos? Né? Então, é importante deixar... Isso é uma conversa que dá para ampliar bastante para os alunos, dá para eles conversarem, se expressarem, falem das suas dificuldades, né? E o professor é um mediador, né? Que o professor esteja ali, até causando, pode até fazer uma dinâmica aqui para conversar entre eles a respeito das dificuldades que eles têm em relação a esse forjar do caráter cristão, né? Então, um assunto a ser debatido, né? Porque é um assunto muito amplo,
que pode ser falado Extremamente. várias coisas, né? Exato. Em um momento que o aluno pode até confessar, né, alguma coisa, alguma dificuldade, né? E o professor tem que ter sabedoria para dar aquela resposta de ânimo, né? Não aquela resposta que vai, ó, você errou, agora não tem mais jeito. Não, mas ó, fica firme, se levante, né? Provérbios diz que 7 vezes cairá o justo e se ficará de pé, né? Então, a vida cristã é feita de Aí alguns levantar. caimentos. Cair e levantar, mas sempre um levantar, né? E eu acho interessante também porque Paulo, né, escrevendo ali aos Coríntios, a igreja de Coríntios estava passando por muitas dificuldades, mas ele fala no capítulo 10, versículo 13, que não nos vem tentação senão humana, né? E Deus também dá o escape. Então, nós, como cristãos, devemos ter essa sabedoria de conseguir visualizar o escape, né? Eu estava lendo um livro que o autor ele fala que a tentação ela tem uma característica interessante que é, a pessoa, quando ela peca por ser tentada, muitas vezes, ela não está se rebelando, dizendo assim, Deus, eu não gosto de você, Deus, o Senhor não sabe o que é certo para minha vida, por isso eu vou fazer essa atitude errada. Não, a tentação muitas vezes vem na forma de esquecimento. Você simplesmente esquece que Deus existe naquele momento. Vê um apagão assim, puf, né? É um É como se esquecimento. fosse um desejo ali latente. Isso, que cegasse. Esquece de tudo, você só tá Só ali quer em aquele. satisfazer aquele desejo, aquela vontade do Exatamente. momento. Por isso que muitas vezes a pessoa que está sendo tentada não vê o escape, mas ele está lá. O escape está lá. Está lá. Ele só cegou, Isso, ele só está meio cego e só está preocupado com aquilo. isso. Mas Deus dá o escape, E o né? que que acontece, professor? Quando o aluno, até nós mesmos, né? Quando nós não estamos ali nos alimentando da palavra diariamente, nutrindo um relacionamento diário com Deus, de conversar com Ele, né? De se abrir com Ele, é muito mais fácil esquecer nesses momentos, porque não está ali, né? Você não tem esse contato diário, então não está tão fresquinho na memória ali a palavra de Deus, né? Mas quando a gente, por isso que você exercitar a santificação diária é uma prevenção, forma de prevenir, porque nos momentos de tentações você vai ter muito mais força espiritual para fugir, na verdade, nem resistir, é para fugir. E uma coisa, professor, que é importante também ensinar aos alunos, como é que eu posso, né, tem, óbvio, se alimentando da palavra de Deus, se relacionando com Deus, mas é importante que os alunos entendam que essa fase latente de desejo só dura por um tempinho. Ela não vai ficar ali permanecendo latente até você satisfazer, não. Se o aluno entender naquele momento, pronto, estou com vontade de fazer algo errado agora, né? Entender que essa é uma fase latente que vai passar 15 minutinhos, 20 minutinhos no máximo, vai fazer outra coisa. Vai tomar um banho gelado, pega um livro, comece a ler, ou então vai correr, sai, vai fazer outra coisa, muda o foco, desfoca, né? Talvez fique ali uns 5 minutinhos ainda ali, né? Mas vai diminuindo. Então, a questão é estar no seu foco. Se você focar nesse desejo, aquilo vai se tornar algo assim irresistível. Mas dá para resistir. Basta você mudar o foco aqui, opa, e tem que ter força de vontade, tem que ter domínio próprio, né? Até Pedro aqui, a lição traz em 2 Pedro 1,5, né? Sobre a questão da característica do caráter cristão. Por isso mesmo, façam todo o possível para juntar a bondade e a fé que vocês têm. A bondade juntem ao conhecimento e ao conhecimento o domínio próprio, né? Ao domínio próprio juntem a perseverança e a perseverança a devoção a Deus. A essa devoção juntem a amizade cristã e a amizade cristã juntem o amor. Então, assim, o domínio próprio é fundamental, principalmente nesses momentos de tentações, é aí que o cristão tem que exercer. Você não pode se deixar dominar pelos seus desejos, pelas suas vontades, não, você não é animal, né? Você precisa entender que você não é animal. Quem age por instinto, por impulso, é animal. Nós temos essa capacidade de
de controlar nossos impulsos, controlar nossos desejos, né? Você precisa exercitar isso. É exercitar o domínio próprio. Exercitar o domínio próprio. E a professora Thaís comentando, né, sobre essa questão de mudar o foco, eu lembrei muito de um livro bastante conhecido, Uma Vida com Propósito, né, do Rick Warren, e ele tem um capítulo que ele fala sobre tentação, e ele fala exatamente isso. Olha, um dos segredos para vencer a tentação tem uma palavrinha-chave que serve para isso, que é substituição. Substitua o pensamento. E ele chega a comentar, não sei se é ele ou se é em outro livro, que chega a comentar até assim, no fim, até na oração, tenha sabedoria. Não fique orando todo dia pedindo, Deus, me livre da tentação tal, daquela coisa tal, porque você quer, não, você está alimentando aquilo ali no seu pensamento. Você está fixando, ó, todo dia quando você ora manhã, tarde e noite, fixando aquilo na sua cabeça, quando for orar, tem que orar realmente, que a Bíblia diz, orar e vigiar. Mas ore, se eu me livre, como Jesus falou, livrai-me da tentação, né? Não me deixeis cair em tentação, livra-me do mal. Você ficar, me livra da tentação tal, X, Y, não sei o quê, você está alimentando aquilo no pensamento. Né? Como a professora Thaís falou perfeitamente, é mudança de foco, é substituição. Está pensando naquilo, tem que substituir o pensamento. Correr, fazer qualquer coisa, listamente, né? Obviamente, de forma lista, mas tem que ter essa mudança de foco. Né? E com certeza essa é uma dica preciosa que a gente pode dar para adolescente, E né? Que outra coisa certamente não tem essa também, maturidade para lidar com isso. com certeza. E outra coisa também, fugir dos gatilhos, Fugir dos gatilhos. né? Por exemplo, eu já recebi alguns pacientes falando de algumas dificuldades, principalmente na área sexual, né? Que o adolescente tem muita dificuldade nessa área. E uma coisa que foi orientada foi justamente isso, os gatilhos. Identifique sempre quais são os momentos, a hora, onde você está, quando sempre acontece. E a pessoa, sempre estou em certo lugar, sempre é nesse horário, geralmente eu sempre estou fazendo essa atividade em específico, né? E me faz fazer isso. Né? Então, identificando os gatilhos, você consegue mudar. Muda aí. Evite ficar nesse lugar, evite nesse horário, preste maior atenção, evite fazer esse tipo de atividade que acaba despertando estímulos, né, que vai despertar desejos. Enfim, principalmente adolescente, cuidado com o Instagram, na lupinha que aparece tanta coisa, tome cuidado, o explorar. E assim, o explorar, ele geralmente aparece coisas que você mais consome, Já vê, é como se você fosse já um vê. círculo vicioso, né? Exatamente. Então, se o adolescente já tende a ver coisas que não são legais, né? Ali vai alimentar, vai sempre aparecer ali. Então, e a Bíblia fala: se tua mão te faz pecar, corte-a, porque é melhor, né, você ficar sem a mão do que você perder todo o corpo. Né? Então, se o Instagram está te fazendo pecar, se o YouTube está te fazendo pecar, se o joguinho está te fazendo pecar, então corta isso da sua vida. Tire, né? Porque não vai lhe fazer bem, vai lhe fazer falta, né? Ou só vai lhe prejudicar. Né? Então, é importante também ensinar isso aos alunos, os gatilhos, estarem atentos. Isso faz parte também do autoconhecimento, né? Você conhecer quais são os gatilhos que te fazem pecar para você evitar, inclusive, as tentações. É verdade. E esse é um tópico, queridos, muito importante, né? Porque tem tudo a ver com o caráter e a formação do caráter cristão, né? Como é que o adolescente ele deve lidar com essas tentações, né? E já nos encaminhando para a conclusão, o comentarista diz que o caráter da pessoa é construído ao longo da vida. Né? Entretanto, ao se entregar a Cristo, cada pessoa é transformada pelo Espírito Santo e que possa ter um caráter cristão que deve ser fortalecido dia a dia, aquilo que a gente já comentou diversas vezes, né? Então, que a gente possa colocar na mente do nosso aluno esse sentimento de urgência, de estar sempre vigiando, de estar sempre tentando melhorar, de estar sempre fugindo de coisas que não agradam a Deus, de estar buscando coisas que agradam a Deus, se fortalecendo com devocionais, se fortalecendo indo para a igreja, lendo a Bíblia, né? É algo que muitos deles já sabem, mas que a gente tem que continuar sempre falando, né? Como o apóstolo Paulo já falou, né? Não me canso de repetir as mesmas coisas, né? É algo que a gente sempre tem que estar lembrando,
né? E para o adolescente ainda, que está nesse período de formação, nesse período de formação do caráter, isso é mais importante ainda, né? Então, que você possa ser grandemente abençoado com essas informações, repassar aos seus alunos. Eu gostaria de passar para a professora Thaís também as palavras conclusivas dela sobre essa lição importante que a gente aprendeu hoje. Então, professor, é uma lição riquíssima, né, de um tema amplo que dá para explorar muitos temas nele com seus alunos, né, e sempre, os temas das lições sempre falam conosco também. A gente ensina para adolescentes, mas são informações preciosas para a nossa vida também. Quando você estuda, você também está se alimentando, está se fortalecendo, né? Então, invista também, veja isso também como um investimento na sua própria vida espiritual, né? Peça orientação a Deus em como transmitir esse assunto para os seus alunos, peça sabedoria que o Espírito Santo realmente venha a te tomar, né? E ore também por seus alunos, né? Pela mente deles, pelo coração deles, para que no momento da aula eles possam se sentir à vontade para falar das suas dificuldades, coisas às vezes que estão muito ocultas e eles não têm coragem de falar para ninguém, mas que precisam colocar para fora, expressar para terem auxílio, né? E quem sabe, professor, você seja essa pessoa que possa ajudar e auxiliar esse aluno, né? Então, sempre enxergue isso, né? Você é um instrumento na mão de Deus para abençoar a vida desses alunos. E em toda aula a gente tem que ter essa mentalidade de se preparar realmente espiritualmente, né? Porque nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Então, temos que estar sempre em oração, em espírito de oração, orando pelos seus alunos e repreendendo todo o mal, de todo tipo de influência mundana, seja na escola, seja na vizinhança, seja na própria família, né, que contra a mente desses alunos, querendo corromper, né, a verdade divina que está ali na mentezinha deles, no coração deles. Então, professor, batalhe, né, guerreie essa batalha juntamente com seus alunos. Exatamente. E não tenha dúvida, professor, professora, da importância do seu papel, né? Talvez você tenha escutado alguma palavra contrária, né? Talvez até seus próprios pensamentos, talvez você tenha se pegado pensando, mas eu acho que esses alunos não prestam atenção na aula, mas muitas vezes eu penso que o que eu estou falando são palavras vãs, mas não são verdades, né? A palavra de Deus nos conta que ela nunca volta vazia, né? Então, se o que você está falando é a palavra de Deus, ela não voltará vazia, certo? Então, você tem importância, você é um agente de transformação, você é um canal de bênção na vida do seu aluno, da sua aluna, né? Então, que Deus possa te abençoar, você possa ter uma semana de bênção, certo? Desejamos para você uma excelente aula. Não esqueça de sempre pedir a direção do Espírito Santo para que ele possa te orientar a respeito da melhor aula, das melhores palavras a serem ministradas, tá bom? Então, obrigado por ter ficado conosco até agora, né? E esperamos nos ver também no próximo podcast. Pai do Senhor. Pai do Senhor, tchau.